Olá pessoal, beleza demais? Tranquilo? Beleza? Aqui, deixa eu te falar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre Paulo. Já chegaram até a comentar que Paulo era um homem que seguia Deus por acaso, que quando ele era Saulo ele era terrível, perverso. Mas nós não podemos olhar isso não. Porque de quem é que nós vamos falar agora? É de Paulo. Nós vamos falar agora de um homem que não precisou de ninguém para ensinar ele. Não precisou de apóstolo, não precisou de discípulo, não precisou de homem de carne e osso para ensinar ele não, filho. Porque quando ele chegava no meio dos discípulos de Jesus Cristo, eles fugiam dele. Jesus pega e chama Paulo e fala assim com ele: Ô Paulo, chega pertinho aqui, meu filho. Vem cá, quero te falar com você uma coisa. Tá vendo aquela cadeira? Arrasta ela para perto de mim. Tanto que no tempo eles não falavam nem cadeira, eles falavam lousa. Lousa. Arrasta aquela lousa e senta aqui perto de mim. Você sabe por quê? Porque um homem de carne e osso não vai te ensinar nada. Não vai te capacitar, não vai fazer nada para você. Quem que vai te ensinar, te capacitar, te fazer homem? Sou eu. Não precisa de você precisar de humilhar para eles te ensinar. Eu te capacito, rapaz. Olha Deus conversando com Paulo. Ele arrasta uma cadeira e senta perto de Jesus Cristo e começa a desembolar um papo de dois amigos, dois irmãos. Dois irmãos. Por isso que quando ele pregava na sinagoga, ele falava assim, ó, tudo que eu aprendi com ele. Tudo que eu aprendi com ele. Eu também vos ensinei. E se você se perder no seu caminho, filho, o que tenho eu contigo? Olha, que homem sábio. Nós estamos falando é de Paulo, rapaz. O homem que escreveu a metade do Novo Testamento. O homem que chegou perto do público e falou assim, oi, se você não puder seguir Jesus, segue a mim. Porque eu carreguei as 460 chibatadas que Jesus levou para você. Se você não puder seguir ele, me segue eu. Esse é como, para mim, cara, esse Paulo é um segundo Jesus, sabe, do Novo Testamento. Esse é um segundo Jesus do Novo Testamento. No Velho Testamento tinha um também que eu achava que ele era um segundo Jesus, o Elias. Elias profetizava e falava assim, ele era abusado. Ele profetizava e falava, eu vou profetizar aqui que não vai chover, não vai ter nada para você comer aqui. E a coisa acontecia. Ele era tirado, ele fazia o holocausto assim e jogava água em cima do holocausto. Falava assim, você vai ver que Deus não vai pôr fogo nesse holocausto que é agora. E metia água em cima do holocausto assim e falava, Deus, e o fogo do céu vai cair? De repente começava a cair aqueles fogos do céu queimando os holocaustos todos. Esse é o Elias, cara. Esse é o segundo Jesus do Velho Testamento. E para mim, o Paulo é o segundo Jesus do Novo Testamento. Nós vamos falar dele hoje. E esse homem fazia de tudo, nego. Esse homem fazia de tudo. Esse homem afirmava tanta coisa que a primeira carta aos Coríntios, Paulo está lá na Macedônia, uma igreja rica, populenta, em Coríntios, 1 Coríntios, isso é a primeira carta. Ele está lá em Efésio, cara, na igreja rica, populenta, mas Paulo é Paulo, rica, populenta, cheio de empresários, cheio de dinheiro. E tinha a igreja de Coríntios, onde ele colocou um cara para comandar ela, a igreja que chamava Tito. E Paulo de lá escrevia as cartas e mandava para as igrejas, e Tito lia para a igreja. De repente, Paulo escreve uma carta lá da Macedônia e manda para a primeira Coríntios, primeira carta, dizendo assim, eis que estou vendo muita imoralidade sexual entre vós. Paulo pode tudo, cara. De lá, ele, em 1 Coríntios 5, você começa a ler ali, você vai ver isso que eu estou falando aqui. Ele fala, eu consigo ver uma imoralidade sexual entre vós. Eu já conversei com Deus.
Eu já peguei esse cara e já mandei ele para Satanás. Olha, será que podemos fazer isso? Ao invés de perdoar, Paulo estava com a cabeça no dinheiro, na riqueza. A igreja de Corinto só tinha gente pobre, negra, miserável. Ele esqueceu e foi para a igreja rica. Olha o que o dinheiro faz. E de repente, a primeira carta dos Coríntios que ele manda, Tito volta e fala: Paulo, aquilo que era para trazer alegria na igreja só trouxe tristeza e discórdia. Paulo pega e fala: ei, quem quiser ficar na igreja que fica. Ei, quem quiser ficar na igreja que fica, porque Deus não precisa deles não. Quem precisa deles, quem precisa de Deus é eles. Deus não precisa deles. De repente as igrejas começaram a ter uma discórdia na primeira carta aos Coríntios. Você entende? Começaram a ter discórdia. Mas Paulo não podia ter mandado esse homem para Satanás, que estava tendo imoralidade sexual com a mulher de seu padrasto, com a mulher de seu pai, quer dizer. Isso naquele tempo era difícil, tá? Leia em 1 Coríntios 5 você vai entender melhor. E de repente, Paulo manda esse homem para o inferno e começa a fazer um tumulto nas igrejas. Nós temos que perdoar e não condenar ninguém. De repente, Paulo escreve uma carta de 2 Coríntios dizendo: ai, meu Deus, ainda bem que vocês não foram como eu, que vocês aprenderam a perdoar. Sabe aquele homem que eu mandei para Satanás? Me deu uma tristeza tão grande no coração. Olha o que ele fala. Ainda bem que vocês não foram como eu. Me deu uma tristeza tão grande no coração. E Paulo então volta. Na segunda carta ao Coríntios ele volta para a igreja de Corinto, dizendo: hoje eu percebo que não sou super-homem. Hoje eu percebo que eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que a mim, nós não somos melhor do que uns aos outros. Paulo então começa: hoje eu percebo que eu não sou super-homem. Ele começa, não está escrito assim, né, que ele não é o super-homem. Esse é um modo transfigurado de falar: hoje eu percebo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou feito de carne e osso como vocês. Por isso, Deus me impôs um espinho na carne, para mim não me exaltar demais pelas excelências, a revelação que Ele faz na minha vida, foi me posto um espinho na carne, ao saber que todas as vezes que eu for falar alguma coisa nas igrejas, o espírito de Satanás me abofetava 3 vezes ao rosto. Ele volta triste para a igreja de volta e começa a fazer uma declaração para a igreja. Você entende que quem que é esse Paulo? Ele falou no 1 Coríntios, em segunda carta ao Coríntios ele vem falando, se humilhando, pedindo perdão, se abrindo. Esse é o Paulo, cara. E você sabe qual que é a vida que esse homem levava? Pecador, uma vida pecaminosa igual a minha, igual a sua. Você quer saber? Você quer ver como é que é esse cara? Vou ler para você aqui, ó. Olha, vou ler para você aqui um... Preste atenção quem que é esse cara que eu tô te falando. Quem que é esse Paulo? Olha para você ver. Romanos 7, 24. Não, vamos ler do 24. Mas se você quiser ler em casa, você lê de Romanos 7, 14 até o 25. Romanos 7, 14 até o 25. Você lê aí na sua casa para você ver quem que é esse Paulo. Olha para você ver. Eu vou ler aqui Romanos 7, 24 até o 25. Aí você vê quem que é esse Paulo tão abençoado por Deus, que escreveu metade do Novo Testamento, que ele é um segundo Jesus. Para mim, cara, não sei para você não. Olha o que esse homem fala, o que ele é. O que ele é. Como sou infeliz. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isto por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção agora.
Portanto, esta é a minha situação. Esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Paulo é pecador, cara. Paulo é como eu, como você, um homem abençoado de Deus, cara. Olha pra você ver. Olha, eu vou ler um outro aqui, rapidinho. Ó, 21. Olha pra você ver, ó. Assim sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, a lei que luta contra aquela que a minha mente prova. Paulo diz assim: ah, miserável que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas de repente ele tira tudo do espírito dele e joga só na carne. Olha que homem sabe. Ele pega e fala assim: ah, mas se é o mal que vive em mim que faz, então não sou eu quem faço, porque o bem que vive em mim não faz nada, só serve a lei de Deus. Por isso você tem sua parte pecadora, cara. Você tem a sua parte que segue a Deus. Entendeu? Mas Deus é isso aí, cara. Deus é tudo de bom. Você é pecador como ele aqui, ó. Como Paulo. Nós somos todos, ó. Ixi, farinha do mesmo. Preciso te falar o que que é. Valeu, pessoal.